Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam então todos bem-vindos à nossa aula de número 122, onde hoje iniciamos a nossa playlist de número 13 e iniciamos falando sobre o NOx, também conhecido como número de oxidação. Galera, para nós começarmos a falar de NOx, né, eu vou fazer uma revisãozinha com vocês, né? Essa aula de hoje então vai basicamente rodar em cima dessa revisão de eletronegatividade, beleza? E depois nós calcularemos os NOx de algumas espécies que são conhecidas para nós, tranquilo? E a partir já da próxima aula nós começaremos a ver algumas regrinhas que serão de extrema importância para nós estudarmos os NOx, beleza? Pessoal, os NOx... para quem não viu a aula de eletronegatividade, eu aconselho a estar vendo as aulas de eletronegatividade e também, pelo menos, a aula de resumão de ligações químicas, que eu acho que vai ser interessante para o que nós vamos estar discutindo aqui hoje, tranquilo? E essa aula de NOx também, né, dos números de oxidação, vão ser um assunto de extrema importância para o nosso próximo assunto, que é para a nossa próxima playlist, que é eletroquímica, tranquilo? Então, essa playlist ela é pequenininha, né? Dá para vocês estudarem ela tranquilo, né? Não é igual a nossa playlist passada, que o assunto é bem extenso, mas esse assunto, embora pequenininho, é um dos assuntos mais importantes que nós veremos na química, porque ele nos dá base para uma série de coisas que o Enem gosta de cobrar. Beleza? Então vamos começar a aula de hoje então. Aqui, pessoal, eu tenho um esboçozinho da tabela periódica. Eu queria até aconselhar vocês também a estarem com as suas tabelas periódicas na mão, para que vocês consigam estar acompanhando legal essa aula de hoje. Então olha só, aqui nessa imagem abaixo, eu fiz um esboçozinho da tabela periódica para vocês, né? E nesse esboço da tabela periódica, nós temos aí, né, nós revisamos aqui sobre a eletronegatividade, né? Então, lembrado lá que aqui é o crescimento, né? Perdão, o crescimento não, é o decrescimento da eletronegatividade. O flúor, né? Ele tem o maior raio atômico, por sua vez, ele tem a menor eletronegatividade, né? Nós já discutimos sobre esse assunto lá nas nossas playlists passadas, tranquilo? E, por sua vez, o flúor tendo o menor raio atômico, ele consegue comprimir mais os elétrons para perto dele. Então ele possui a maior eletronegatividade. Já por sua vez, em contrapartida, o frânio, né? O frâncio, perdão, ele possui o maior raio atômico. E ele, por sua vez, então, possui a menor eletronegatividade. Com base nesse esboçozinho, então, galerinha, nós conseguiremos determinar qual deverá ser a eletronegatividade de cada um desses carinhas. Só que teve um carinha, né, que fez pra gente uma tabelinha com as principais eletronegatividades. E ele fala que o seguinte, que o flúor é maior do que o oxigênio, que o nitrogênio, que o cloro, que o bromo, que é maior do que o iodo, que é mais eletronegativo que o enxofre, que é mais do que o carbono, que o fósforo, que o hidrogênio. E que todos esses daqui, que são ametais, e no caso do hidrogênio que não pertence a nenhuma classe, todos esses, eles possuem eletronegatividade muito maior do que todos os metais. Então vamos ver a aplicação disso daqui. Primeiro exercíciozinho, primeiro exemplo, né, a primeira série de exemplos que eu vou dar para vocês, são exemplos simples, né, que apenas aqui com o uso da tabela periódica, que eu acho que é legal vocês já estarem com as suas em mão, beleza? Para conseguir acompanhar essa aula, nós vamos conseguir determinar a eletronegatividade de todos esses caras. Então, eu quero determinar que vocês determinem para mim o número NOx do sódio e o número NOx do flúor. Então, vamos ver como que isso aqui pode ser feito. Fiz um quadrozinho aqui para dividir eles, né? Parecendo um planozinho cartesiano em miniatura. Se nós olharmos na tabela periódica, o sódio ele está na família 1A. Localizem aí na tabela de vocês o sódio. E o flúor, por sua vez, ele está na família 7A. O flúor, ele é muito mais eletronegativo do que o sódio. Por quê? O flúor,
é um ametal, enquanto o sódio é um metal. Então, o flúor, ele rouba, né? Ele pega o elétron todo para ele. Então, se ele pega o elétron, a carga dele passa a ser -1. Por quê? O elétron tem carga negativa e o flúor ganhou mais uma carga -1 aqui. E o sódio, por sua vez, ele tem a carga +1. Por quê? Ele perdeu um elétronzinho, tranquilo? E como o elétron tem carga negativa, o sódio então ficou com uma carga positiva. Tranquilo? Se vocês estão bem boiando aqui nessa explicação, dá uma olhadinha na nossa aula de número 19, que lá eu expliquei isso aqui nos mínimos detalhes. Aqui agora já não tem mais porquê da gente continuar falando sobre isso. Mas se vocês não lembram, por favor, olha mesmo a aula 19, que lá tá bem explicadinho. Então, pessoal, observe que aqui eu tenho uma carga positiva e aqui eu tenho uma carga negativa, não tem? O que faz essa molécula ser ela ser neutra, ela tem carga final igual a 0. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Facinho, né? Então vamos ver aqui um outro exemplozinho agora. Agora nós iremos ver um exemplo, né? Duas espécies que fazem ligações covalentes. Então olha só que bacana. O cloro faz uma ligação covalente com outro cloro. Tranquilo? Eles estão compartilhando os elétrons. E ambos pertencem à família 7A. Agora eu pergunto para vocês, qual dos dois cloros vai puxar mais a nuvem de elétrons para o lado dele? Qual dos dois cloros tem a maior capacidade, vai ter a maior força para puxar os elétrons para o lado dele? Exatamente, né, pessoal? Nenhum dos dois, ambos têm as forças iguais. Então, esses dois caras aqui, eles não possuem carga NOx. Beleza? Então não existe carga NOx entre essas duas espécies. Elas são neutras. Nenhum desses dois cloros vai puxar mais a carga pro lado dele. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não, né? E isso vai ser muito importante para nossa próxima aula, tá? Lá eu não vou voltar nesses exemplos que nós vamos ver aqui nessa aula de hoje. Vamos ver então um exemplo C, então. Então observem só, pessoal. Agora nós estamos trabalhando com HCl. O H, né, que é o hidrogênio, ele está na família 1A. E o cloro, ele está na família 7A. Até aqui acho que está tranquilo para todo mundo, certo? O hidrogênio, por sua vez, ele é menos eletronegativo do que o cloro. Portanto, o elétron vem para o cloro. Vamos fazer aqui de novo a miniatura do plano cartesiano. Então, por sua vez, o cloro ganha um elétron. Então ele fica com a carga -1, beleza? E o hidrogênio, ele passa aqui a ter a carguinha +1. Porque ele perdeu este elétron. Então essa é uma espécie neutra com NOx igual a 0. Tranquilo? Até aqui facinho, facinho. Eu tô indo bem devagar porque esse assunto ele é bem importante. Tranquilo, pessoal? Então vamos aqui para mais um exemplozinho. Para quem não conhece, para quem aqui, né, que geralmente em Minas Gerais, nós vemos química orgânica somente no terceiro ano. Algumas regiões do Brasil, como São Paulo, vêm no segundo ano e vê essa parte no terceiro ano. Então, para quem não conhece, isso daqui, pessoal, é um composto orgânico. E cada tracinho desse simboliza um carbono. Então, essa mesma espécie seria essa espécie representada, só que de uma forma reduzida. Belezinha? Então quando vocês baterem o olho numa coisinha dessa, é uma coisinha dessa. Por quê? Cada pontinho desse aqui, ó, representa um carbono. E
ligado com o hidrogênio. Só que o hidrogênio não necessariamente nós precisamos representá-lo. Aqui, nessa molequinha aqui, nesse compostozinho orgânico, eu só destaquei esse hidrogênio aqui, que no caso é esse daqui, que eu quero exigir de vocês, né? Eu quero que vocês me deem o número de oxidação aqui, para esse caso, para o carbono e para o hidrogênio. Então, olha só, o carbono aqui, ele é menos eletronegativo do que o hidrogênio, certo? E quantas vezes menos eletronegativo? Não sei, mas eu tenho um dado importante aqui. O hidrogênio, eu sei que ele só pode perder um elétron por vez. Então, ele tem a carga mais 1. Para onde que essa carga que estava no hidrogênio foi? Foi aqui, para esse carbono, que faz ele ter a carga menos 1. Belezinha? Então, todo esse trabalho aqui, todo esse pedacinho aqui da nossa molequinha orgânica, ele é neutro, certo? Por que que ele é neutro? Ele tem uma carga final igual a 0. Então ele tendo essa carguinha final igual a 0, torna esse pedacinho da molécula neutro. Só que observe que isso se repete para toda a molécula, certo? E que entre os carbonos não há diferença de forças. Então, essa molécula aqui, que nós chamamos na química de benzeno, ela é uma molécula neutra. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não, né? Acho que foi bem facinho até agora, bem tranquilinho, né? Então vamos ver agora alguns exemplos um pouco mais elaborados. Agora então, pessoal, nós temos aqui, né, a molécula de ácido sulfúrico e eu quero que vocês me determinem o número de oxidação para todas essas espécies. Então vamos dividi-la bem, tranquilo? Então, o que eu exijo de vocês aqui? O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês me deem um número de oxidação aqui para o hidrogênio, nessa espécie. Eu quero que vocês me deem um número de oxidação para o enxofre, nessa espécie. E eu quero que vocês me determinem o número de oxidação do oxigênio, nessa espécie. Essa é uma pergunta que os alunos do primeiro ano fazem muito. E como que eu determinaria o número de oxidação do enxofre? Chegou a hora, então, de nós sabermos. Pessoal, tentem fazer vocês, pausem o vídeo, dou 3 minutinhos para vocês tentarem fazer, beleza? E depois vocês voltem para nós explicarmos um pouquinho. Tranquilo? Pausa o vídeo aí e nós já voltamos. E aí, pessoal? Pausaram o vídeo? Tentaram fazer o exercício? Então agora vamos ver como que é facinho nós fazermos esse tipo de exercício, nós resolvermos esse tipo de exercício. Olha só, o hidrogênio, cada hidrogênio dele, né, vamos só deixar uma coisinha bem clara aqui, né, aqui é a espécie individual, e aqui embaixo nós vamos anotar a espécie como um todo. Então, nesse quadradinho de cima, são as espécies individuais e aqui embaixo como um todo. Tranquilo? Então, olha só. Imaginem só. Cada hidrogênio desse pode perder um elétron por vez. Tranquilo? Então, vamos colocar um mais um aqui em cima. Só que eu tenho 2 hidrogênios. Vocês concordam comigo? Então, isso significa que eu tenho mais 1 vezes 2. Como um todo, beleza? Então, o número de oxidação total desse hidrogênio como um todo aqui é mais 2. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Facinho até aqui. Agora, vamos olhar aqui o oxigênio. O oxigênio ele é um carinha que está na família 6A da tabela periódica. E ele sendo um carinha que está na família 6A, ele pode ele pode ganhar 2 elétrons por vez. Por favor, se não lembram disso, vejam a aula 19. Como que eu tenho 4 hidrogênios aqui, 4 oxigênios, eu tenho que multiplicar essa carguinha por 4. Tranquilo? Então olha só, aqui em cima
Cada oxigênio separadamente tem uma carga negativa de -2. Só que aqui, como que eu tenho -2 multiplicando por 4, eu tenho que aqui é -8. Tranquilo até aqui? Facinho, facinho? Agora vem o pulo do gato. Olha o que nós temos aqui. Um enxofre, que a carga dele é X. Beleza? Só que esse enxofre não está sozinho. Então, nós temos aqui uma equaçãozinha de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau? Sim, uma equação de primeiro grau. Porque essa espécie, ela não tem que ser neutra, ela não tem que ser igual a zero. Então, como que nós vamos fazer isso? Pegar todos os termos que nós temos aqui embaixo, que é um total, é um todo que eu tenho, beleza? E vamos jogar isso numa equaçãozinha de primeiro grau. Então, olha que bacana. Mais 2, que vem aqui do hidrogênio, mais X, que vem aqui do enxofre, menos 8, que vem aqui do oxigênio. Tudo isso deverá ser igual a zero. Se eu estou querendo determinar o valor de X aqui, que representa o número de oxidação do enxofre, como que eu tenho que fazer? Isolar esse X, não é verdade? Então, X é igual. O 8 que está negativo passa para o lado de lá positivo. E o 2 que está positivo passa para o lado de lá negativo. Se resolvermos esse sisteminha de equações, nós encontraremos que X é igual a 6. E como que esse 6 está positivo, significa que o número de oxidação do enxofre aqui nesse meio, ele é mais 6. Tranquilo, pessoal? Viram como que é facinho, facinho resolver isso? Talvez algumas pessoas podem dar uma travada, criar um pouco de resistência por causa desses cálculos matemáticos. Mas são equações de primeiro grau, é muito simples fazer isso. Vamos fazer mais exemplo para fixar bem essas ideias? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer o NaOH, beleza? E eu quero que vocês me dêem o número de oxidação de cada um desses termos sozinhos. Antes eu falava com vocês que sobrava que o OH, perdão, ele tem a carga -1, tá? Mas agora eu quero de cada um desses termos separadamente. Então, façam uns quadradinhos aqui. E façam como eu havia feito ali em cima. Deixa aqui em cima para ser quem nós temos individualmente e aqui embaixo como um todo. Tranquilo, pessoal? Pausem o vídeo 2 minutinhos para vocês tentarem fazer. Então, pausaram o vídeo? Agora vamos fazer juntos? Então vamos lá. Olha só. O sódio, ele está na família 1A. O oxigênio está na família 6A. E o hidrogênio também está na família 1A. Então, nós temos aqui um caso agora, que eu tenho 2 não metais e um metal. Esses 2 não metais, eles vão estar lá juntinho entre eles, vão estar grudados entre eles, porque a diferença de eletronegatividade é pouca. E esse metal aqui, que no caso é o sódio, ele vai transferir completamente os seus elétrons para esses 2 carinhas aqui. Tranquilo? Então, olha só que coisa fácil da gente resolver, pessoal. Vocês vão ver que o número de oxidação é uma coisa bem tranquila. O sódio, ele não tem a carguinha +1? Nós já vimos isso. Porque ele está na família 1A e perde um elétron, certo? Como que eu tenho só um sódio, como um todo eu também tenho a carguinha +1. Aconselho vocês sempre em colocarem o sinal aqui na frente. Tranquilo? O oxigênio, como um todo, ele tem a carga -2. Como que eu tenho somente um oxigênio, aqui embaixo também eu tenho uma carga -2.
E o hidrogênio? O hidrogênio não está grudado aqui com esse oxigênio, só que esse hidrogênio aqui, ele não está sozinho. Então, o hidrogênio em relação ao oxigênio, ele é menos eletronegativo. Então aqui a minha carga passa a ser mais 1. E aqui também, como um todo, eu tenho a carga mais 1. Tranquilo, pessoal? Facinho, facinho? Então, agora, eu vou deixar esses dois exemplozinhos aqui para vocês tentarem fazer de ir para casa, tranquilo? Vocês vão tentar pausar o vídeo, vão tentar resolver, tá? E daqui a alguns segundos eu já posto a resposta para vocês, tá? Mas pausem o vídeo, tentem resolver, e se tiverem dúvida, vocês marquem aí no comentário no YouTube, ou vocês me colocam lá no grupo Livro de Química pelo Facebook, justificando qual que foi a aula que vocês tiveram dúvidas. Tranquilo? Então tá bom. Pausem o vídeo aí e tentem resolver. E aí, pessoal? Tentaram resolver então? Então, se vocês tentaram resolver, essas daqui são os números de oxidações que vocês terão que encontrar aqui nesses meios. Tranquilo? Vocês terão que encontrar mais 5 e mais 7 para essas duas espéciezinhas aí. Beleza? Então agora vamos ver a nossa terceira e última classe de exemplos, né, envolvendo as espécies neutras, que também tem alguns exemplozinhos mais elaborados. Aqui, novamente, eu tenho compostos orgânicos, tá? E eu quero que vocês determinem para mim o número de oxidação aqui desse carbono, que eu estou destacando com um pontinho preto. Como nós iremos fazer isso aqui então, pessoal? Olha só. Entre esses dois carbonos aqui, esse carbono de cá e esse de cá, não existe diferença de eletronegatividade. Vocês concordam comigo? Não tem diferenças de forças entre eles. Só que esse oxigênio, ele tem uma carga menos 2. Porque ele puxa a nuvem de elétrons toda pro lado dele. Tranquilo? Se esse oxigênio ele tem a carga menos 2, esse carbono, para contrabalancear, tem que ter então a carga igual a mais 2. Tranquilo? Então, esse mesmo exemplo pode ser aplicado para essa molequinha aqui de baixo. Se eu pedir para vocês me determinarem o número de oxidação nesse ponto aqui, desse carbono aqui, é a mesma coisa. Embora a molécula seja um pouco maior, seja um pouquinho diferente, também não existe diferença de eletronegatividade entre esse carbono, nem este carbono aqui de baixo, nem esse, certo? Mas aqui o carbono tem a carga mais 2 e aqui menos 2, porque menos 2 é a carga do oxigênio. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Aqui eu tô indo mais rápido porque eu acho que já foi meio que elementar, tá? Mas se vocês tiverem dúvida, por favor, não deixem de perguntar. E agora, quando nós temos esse tipo de molécula, e se nós quisermos determinar o número de oxidação desse carbono e desse carbono, será que vai ter alguma diferença? Creio que não, né, pessoal? Por quê? Cada um desses oxigênios tem uma carga menos 2. Então esse carbono aqui tem que ter uma carga mais 2 e este carbono também deverá ter uma carga mais 2. A tabela periódica, pessoal, ela é um instrumento fundamental para nós entendermos o número de oxidação. Algumas tabelas, como a minha aqui, por exemplo, ela indica aqui nesse cantinho aqui os números de oxidação de alguns elementos principais. Vou tentar dar um zoom aqui. Então aqui em cima nós temos alguns números de oxidação que conferem que o nosso carbono ele pode sim assumir esse NOx, né, essa carga de mais 2. Só que nem sempre quando vocês fizerem o número de oxidação, vocês vão encontrar o número de oxidação que vai estar lá na tabela de vocês. Por quê? Ali são apenas os principais números de oxidação que aquele elemento pode assumir, não significando necessariamente que aquilo é uma regra geral e que somente aqueles números é os que podem assumir as regras de oxidação.
Beleza? Pessoal, então a partir da nossa próxima aula, nós aprenderemos a fazer o cálculo para espécies iônicas, tá? De números de oxidação para espécies iônicas e veremos algumas regrinhas NOx. Tranquilo? Então tá. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não deixem de compartilhar no Facebook, no Twitter ou qualquer rede social. Não deixem de convidar os amiguinhos para vir fazer parte do canal Help Química. Assine o nosso canal, fique por dentro de todas as novidades, tranquilo? E vamos que junto passaremos no vestibular. Um abraço e até já!